Caso Ezequiel, irmão de Lampião, viveu no Piauí. Em 1999 estivemos na cidade piauiense de Valença do Piauí, onde iríamos colher subsídios para nosso livro Antiguidades Valencianas, sobre vestígios pré-históricos, arte rupestres, lendas, folclore, causos, ufologia, belezas rurais, etc. Ali nos chamou a atenção uma curiosa notícia, de que um dos irmãos do famigerado Lampião teria vivido naquela cidade em tempos idos. O texto abaixo é uma condensação do que escrevemos naquele livro, publicado em 2000, atualizado com notícias de outras fontes. No Piauí mesmo o temível cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, 1898 a 1938, vulgo Lampião, nunca pesou. Isso em que pesa uma falsa notícia de que travaram um combate em forças policiais no sul do estado. As sangrentas e polêmicas passagens do cangaceiro pelos sertões nordestinos nunca o trouxeram ao nosso Piauí. Mas, curiosamente, há um interessante, mas não provado relato de que um dos seus irmãos, o caçula, teria vivido algum tempo em Picos e depois em Valença do Piauí, centro do estado. Para nos inteirar desta veracidade ou não desta história, nos dirigimos a uma modesta casa no bairro valenciano de Cacimbas, onde fomos encontrar Dona Luzia Alves Ferreira, nascida em 22 de maio de 1914, hoje provavelmente falecida. Ali fomos recebidos pela alquebrada, mas lúcida anciã, sempre muito desconfiado e relutante, nos liberando aos poucos a história do irmão do rei do cangaço em Valença do Piauí. Porém, vaidosa, não nos permitiu por nada que fosse fotografada, alegando não estar adequadamente trajada para a ocasião. Assim sua imagem conseguimos através de uma fotógrafa da cidade, que nos cedeu gentilmente a preciosa foto que apresentamos neste artigo. Segundo Dona Luzia, Ezequiel Ferreira, também conhecido como José Gomes, seria o irmão caçula de Lampião, muito novo na época do cangaço para empunhar armas. Este pernambucano, da atual cidade de Serra Talhada, não teria dívida alguma com a justiça e vivia com outro irmão de Virgulino Ferreira, João Ferreira, onde tinha um pequeno comércio. Ezequiel, por sua vez, teria vindo de Picos, Piauí, para Valença por volta de 1980, vendendo, como ambulante, chapéu, fumo e alho. Sem filhos, o irmão do cangaceiro passou a viver maritalmente com Dona Luzia até sua morte, no início dos anos 1990, sendo enterrado ali mesmo, em Valença do Piauí. Antes teria sido casado, mas sobre sua primeira mulher, não sabemos nada. Em Valença teria vivido num sítio de propriedade de Dona Luzia. Como a senhora conheceu o irmão de Lampião? Indaguei. Conheci ele na feira de Valença, respondeu ponderadamente a senhora. Ele não era valente como o famoso irmão? Perguntamos. Não, senhor. Ele não gostava de armas de fogo. Ele só acompanhou o bando carregando armas e ajudando em outras coisas, pois era muito pequeno. Era um homem de faca. E como a senhora soube que ele era mesmo irmão de Lampião? Quisemos saber. Ele mesmo contou para todo mundo ouvir. E as pessoas acreditavam nele? Interrogamos. E ele era muito respeitado pelos vizinhos, pois era um homem calmo, e se dava bem com todo mundo. Mas as pessoas diziam para mim tomar cuidado com ele. As pessoas não acreditavam que ele era irmão de Lampião porque ele era moreno e não tinha olhos azuis como o cangaceiro. Ops, Lampião não possuía olhos azuis, mas um deles, o direito, apresentava leucoma, com a característica cor clara. Durante todo o tempo em que ele viveu em Valença do Piauí, ele foi visitado por algum parente? Quisemos saber. Um tempo veio um casal de filhos de João Peitudo, filho de Lampião, que mora em Juazeiro do Norte, Ceará. Nessa época Ezequiel estava muito doente. Depois, ele foi com João Peitudo conhecer a família em Serra Talhada. Lá inclusive conheceu antigos inimigos da família. Um deles o convidou para uma visita à sua casa. Desconfiado, o Ezequiel não aceitou o convite. E o que ele dizia sobre o famoso irmão? Perguntamos. Dizia que Lampião não fazia mal a qualquer um. Só perseguia os inimigos. Também não perdoava os macacos da volante, polícia, e os entregadores, dedos duros. Mas o Ezequiel confirmou a morte do irmão em Angico, Sergipe, em 1938. Não. Lampião nunca morreu naquela emboscada. Nem ele nem Maria Bonita. Lampião mesmo morreu foi no Rio do Sono, em Goiás, há uns 20 anos. Nessa época Ezequiel já estava em Valença. Ops,
Quem fugiu e morou em Goiás foi Senhor Pereira, 1896 a 1979, antigo chefe do bando que tinha como membro Lampião. Pereira chegou a convidar Virgulino para se acoitar com ele em Goiás, coisa recusada pelo cangaceiro. E os dois mantinham algum tipo de correspondência? Indagamos. Não se comunicavam, não. Mas um dia o Lampião mandou uma carta perguntando se Ezequiel queria ir morar com ele lá em Goiás. Ezequiel respondeu que não, pois gostava da vida tranquila aqui em Valença. Esta é uma história que se mistura folclore, contradições e elementos intrusos, suspeitos e incoerentes, se não vejamos. O irmão de Lampião, Ezequiel Ferreira da Silva, vulgo Ponto Fino, era realmente mais novo do que Lampião, pois nascera em 1908. Porém integrou o bando como membro armado, como pode-se ver numa das imagens desta matéria. Lampião teve 4 irmãos homens além de 4 mulheres. Dos 4 irmãos homens, 3 acompanharam Virgulino no cangaço. Antônio Ferreira, o mais velho, 1895 a 1926, que morreu em 1926 num acidente bobo no qual, numa brincadeira com Luiz Pedro, seu fuzil caiu no chão e disparou acidentalmente. Livino Ferreira, 1896 a 1925, que morreu em 1925 num combate noturno com uma força volante. O caçula Ezequiel, 1908 a 1931, foi abatido no dia 23 de abril de 1931 no tiroteio da Fazenda Touro, povoado Baixa do Boi, no estado da Bahia, ponto conhecido como Lagoa do Mel. João Ferreira, 1902, foi o único que não abraçou o cangaço. Assim, Ezequiel não pode ter vivido com Dona Luzia nos anos 1980, já que morrera em 1931. Também não procede a afirmação de Dona Luzia de que, estando vivo Ezequiel em Valença, moraria com outro irmão de Lampião, João Ferreira, o único que nunca entrou no cangaço. João, ao que se sabe, foi morar em Osasco SP ou em Propriá, Sergipe. Outro engano de Dona Luzia é que o tal João Ferreira da Silva, o João Peitudo, 1942 a 2000, seria filho de Lampião, em que pese supostas provas apresentadas de sua filiação a Lampião e Maria Bonita, inclusive um DNA inconclusivo. Conhecido como João Peitudo por ter sido lutador de boxe, morreu de ataque cardíaco em Juazeiro do Norte. Se nasceu em 1942, não poderia ser filho de Lampião e Maria Bonita, chacinados em 1938. Longe de taxar Dona Luzia como mentirosa, é possível que ela tenha ouvido narrativas de alguém que veio das bandas do cangaço, e talvez até de um parente de Lampião, mas nunca um irmão. Esta história nela tem acreditado piamente, dentro de suas limitações intelectuais. Assim conviveu maritalmente e acreditou ter como companheiro um irmão do cangaceiro morto há décadas. Em nenhum momento a velha senhora tentou me impressionar ou ser taxativa de maneira irredutível. Somente discorreu sobre o tema que lhe indaguei. Quando o suposto Ezequiel esteve em Serra Talhada em 1984 para rever a família e tirar documentos para aposentadoria, conseguiu convencer alguns parentes e outros moradores de que era realmente o irmão do Lampião. Mas cometeu alguns escorregões quando, por exemplo, deixou de visitar sua única irmã viva na época, Dona Mocinha. No mais, nenhum pesquisador aceita esta versão de sobrevivência de Ezequiel Ferreira. Em 16 de janeiro de 1985, o Ezequiel de Valença deu uma entrevista ao jornalista Antônio de Pádua, do Jornal da Manhã, de Teresina, deixando-se fotografar ao lado do vereador valenciano Luiz Rosa. Suponho que o alegado irmão de Lampião temia alguma repercussão jurídica negativa de sua entrevista, pois estava presente na mesma o afamado advogado piauiense Dr. Alfredo Cadena Neto, segundo a reportagem, garantindo que era o irmão de Virgulino. Disse que havia fixado residência em Valença do Piauí por volta de 1980 e era analfabeto, sendo sua profissão banqueiro, ou seja, possuía uma banca de vender artigos regionais, como fumo de rolo, rapadura, farinha, calçador, livretos de cordel, remédios caseiros, etc. Disse ainda que frequentava a cidade desde 1952 como ambulante. O Ezequiel valenciano acrescentou que viajou constantemente como ambulante para as cidades nordestinas de Mossoró, Rio Grande do Norte, Bom Jardim, Pernambuco, e Catolé do Rocha, Paraíba, lugares onde era bastante conhecido. Mas não explicou se era conhecido como um vendedor valenciano comum ou como irmão do célebre cangaceiro Lampião.
Contou ainda sobre incontáveis anos do bando de Lampião em escaramuças contra os nazaresistas ferrenhos inimigos de Lampião. Os volantes nazarenos viviam no povoado de Nazaré, próximo à Serra Talhada. Disse ainda que não sabe quantas pessoas morreram no campo de luta, mas que nunca matou ninguém, sendo apenas um rastejador, destinado a informar ao bando de Lampião a aproximação dos inimigos. O que o Ezequiel Valenciano nunca explicou em suas entrevistas foi como escapou dos tiros que recebeu das volantes que, historicamente, causaram sua morte, nem como escapou para o Piauí. Outro problema que observamos é que na entrevista, o repórter se refere a Ezequiel como sendo um senhor de 72 anos em 1985, tendo nascido no dia 6 de janeiro. Ora, tendo nascido em 1908, o verdadeiro Ezequiel deveria ter 77 e não 72 anos em 1985. Na entrevista ao repórter Antônio de Pádua, o Ezequiel Valenciano fala do assassinato do pai e da mãe quando se sabe que somente o pai foi assassinado. A mãe morreu de desgosto dias depois. Mistérios, folclore, fantasia, elucubrações desenfreadas e afirmações desencontradas. Cada um faça seu julgamento. A ressurreição de Ezequiel, a suposta morte de Ezequiel Ferreira, o ponto fino para os leitores do Diário de Notícias, à tarde, à noite Diário de Pernambuco, que não perdiam os relatos dos feitos de Lampião. 1931 estava sendo um ano morno. A impressão que se tinha era de que não acontecia quase nada. Nas feiras, os cantadores e violeiros só falavam em Maria Bonita. Mas, na verdade, muita coisa estava acontecendo. A polícia, que tinha perdido o entusiasmo, alegando falta de verbas para continuar a campanha, limitava-se a traçar planos para extinguir o cangaço. Em virtude disso, os informes passados à imprensa rareavam. Porém, nas caatingas, Lampião continuava em plena atividade. 3 fatos marcaram aquele ano na história do cangaço: a admissão de mulheres no bando de Lampião, a morte de Ezequiel Ferreira e o esquartejamento de Herculano Borges. Dos homens, Ezequiel Ferreira da Silva era o irmão mais novo de Virgulino. Era um rapaz moreno claro, simpático e brincalhão. Quando os manos mais velhos, Antônio, Livino e Virgulino, viraram cangaceiros, nos episódios que culminaram com a morte do pai, Ezequiel era um menino de apenas 9 anos. À época, ficou com as irmãs solteiras, sob os cuidados de João Ferreira, o único dos adultos que não entrou no cangaço, se bem que pretendesse, pois Lampião decidiu que alguém tinha que se manter na legalidade para cuidar da família. Depois, em 1927, em face das perseguições sofridas pelos Ferreira, Ezequiel resolveu ser também cangaceiro. Tinha então 15 anos de idade. Lampião relutou, mas acabou cedendo. Quando Ezequiel entrou no bando, havia morrido um cangaceiro apelidado de Ponto Fino e, como de costume, o novato ficou com o apelido do finado. Os autores se repetem dizendo que esse apelido era devido à precisão da pontaria de Ezequiel, considerada infalível. Muito pelo contrário, Ezequiel nunca se distinguiu como atirador. Não se sabe de nenhuma morte atribuída a ele. Era um cangaceiro discreto, comedido. Atuava mais como guarda-costas de Lampião, quando este precisava fazer alguma coisa fora do olhar dos outros ou resolvia tirar um cochilo, deixando Ezequiel de prontidão. Não se prevalecia do fato de ser irmão do chefe para obter vantagem de qualquer espécie. Ocupava um lugar indeterminado na hierarquia do bando, já que o homem forte, depois de Lampião, era o cunhado, Virgínio, conhecido como Moderno, e as grandes atribuições eram confiadas a Luís Pedro e Mariano. Essa postura de Virgulino talvez fosse uma forma de preservar o caçula. A morte de Ezequiel e a sua aparição em Serra Talhada como tempo, a versão da fuga passou a ser ridicularizada porque tudo ficava por conta de boatos e conjecturas. Mas foi então que se verificou um fato que reacendeu a hipótese da fuga. Em novembro de 1984, um homem já idoso, de 70 para 80 anos de idade, residente no Piauí, chegou à Serra Talhada para tirar os documentos a fim de se aposentar. Ele procurou a casa de Genésio Ferreira, primo de Lampião, e apresentou-se. Genésio, eu sou seu primo Ezequiel. Genésio Ferreira assustou-se. Ezequiel? O irmão caçula de Lampião? É, sou eu, confirmou um homem. Eu fui dado como morto, mas aquilo foi um jeito que meu irmão deu para me tirar daquela vida. E se prepare para escutar mais. Lampião também estava vivo até 3 anos atrás. Depois eu lhe conto tudo direitinho. Vim aqui porque estou querendo me aposentar e não tenho documento. Não sou nem registrado.
Vim aqui para me registrar. Genésio Ferreira tinha visto Ezequiel quando garoto. Não havia como saber se aquele era de fato seu primo, dado como morto fazia mais de 50 anos. Genésio começou a fazer perguntas sobre coisas do passado, envolvendo a família, os lugares. O homem lembrava-se de episódios familiares, citava nomes, descrevia a forma das casas, as estradas. Genésio foi com o sujeito ao cartório de registro civil e expôs o fato. O tabelião recusou-se a fazer o registro. Disse que só podia registrá-lo se o juiz autorizasse. Foram ao juiz, o Dr. Clodoaldo Bezerra de Souza e Silva, juiz de direito da comarca de Serra Talhada. Impressionado com a história, mandou chamar antigos moradores da cidade, dos tempos da gloriosa Vila Bela. Conversou com pessoas da família Godoy, pois o estranho personagem dizia que seu padrinho era Quincá Godoy, Joaquim Godoy. Ao final, convencido de que aquele senhor falava a verdade, o juiz autorizou o registro. 2118 Ezequiel passou cerca de 20 dias na casa de Genésio Ferreira, na rua Agostinho Nunes Magalhães. Várias personalidades importantes da cidade estiveram com ele. O Monsenhor Jesus Garcia Rialo, que foi vigário de Serra Talhada por mais de meio século, o padre Afonso de Carvalho, da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, o médico Dr. Elias Nunes, o tabelião e vereador Luiz Andrelino Nogueira, o ex-prefeito Luiz Conrado de Lorena e Sá, Luiz Lorena, o agricultor Luiz Alves de Barros, sobrinho de Zé Saturnino, e o tenente João Gomes de Lira, de Nazaré, ex-soldado de volante. De todas as pessoas com quem ele conversou, 3 merecem destaque neste caso. Uma é a Luiz Alves de Barros, o famoso Luiz de Cazuza, companheiro de infância de Ezequiel na Serra Vermelha. Antes das desavenças dos Ferreira com Saturnino, as duas famílias eram amigas, moravam vizinhas. Luiz de Cazuza e Ezequiel eram quase da mesma idade. Acompanhado de Genésio Ferreira, no dia 26 de dezembro de 1984, Luiz de Cazuza conversou durante mais de 4 horas com o estranho personagem. José Alves Sobrinho, filho de Luiz de Cazuza, escreveu um livro em que aborda a questão A Vida entre Lampião e Zé Saturnino, no qual há um capítulo com a descrição do encontro de seu pai com o tal indivíduo. Luiz de Cazuza conversou com o forasteiro sobre vários fatos da infância, quem estava presente em determinados eventos, quem morreu, como foi programado o cerco da Fazenda Pedreira, como foi que Lampião atacou e queimou a casa grande da Fazenda Serra Vermelha. O homem se recordava de muitos detalhes, e em relação a outros alegou que não se lembrava mais. José Alves considera razoável o esquecimento, haja vista tratar-se de um homem com idade bastante avançada. Luiz de Cazuza deu um depoimento, gravado em videocassete, aos pesquisadores Paulo Medeiros Gastão, presidente da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, SBEC, e Aderbal Nogueira. Alcino Costa assinala que naquele depoimento existem pelo menos 2 preciosos detalhes que comprovaram ser aquele senhor do Piauí, sem sombra de dúvidas, o próprio Ezequiel, em carne e osso. Em dado momento o forasteiro perguntou a Cazuza se ele tem lembrança do encontro que o mesmo tivera com o Lampião na Cacimba do Gado, no ano de 1927, e, como querendo refrescar a memória do velho caboclo, diz que naquele dia estavam presentes 17 cangaceiros, dentre os quais Mourão, Sabino, além dele e Antônio, o outro irmão. Perguntou a Luiz Cazuza se ele tem lembrança do episódio dos 2 pares de alpercatas encomendadas por Lampião e Sabino e que ficaram guardados por mais de 5 meses na casa de uma senhora dali do São Domingos e que naquele dia as mesmas foram entregues aos bandoleiros. Alcino Costa conclui: estas minuciosas particularidades desvaneceram as dúvidas de seu Luiz, que ficou convicto de que aquele homem era realmente o mano mais novo de Lampião. O segunda pessoa cujo testemunho merece destaque é Luiz Lorena, que foi 4 vezes prefeito de Serra Talhada, considerado a história viva da cidade. Conhecedor da história do cangaço, Luiz Lorena fez várias perguntas ao referido senhor sobre combates travados por Lampião nos quais Ezequiel, o ponto fino, estava presente. O sujeito narrava os fatos, dando detalhes, a hora do combate, quem morreu, para onde o bando foi depois. Ele conhecia todos os caminhos que ligavam as fazendas da beira do Riacho São Domingos. Falava de antigos moradores. Perguntava: sabe de fulano de tal? Ele ainda mora em tal lugar? Luiz Lorena dizia: não posso afirmar que aquele sujeito era Ezequiel, mas, ser um impostor, tinha decorado tudo e sabia representar bem o seu papel. Terceira é o tenente João Gomes de Lira, um dos famosos cabras de Nazaré,
que pelejou nas volantes de Manuel Neto e de Davi Jurubeba. João Gomes é autor de um livro que constitui referência indispensável para todos os pesquisadores do cangaço. Quando a obra estava pronta para publicação, ocorreu o encontro do autor com o homem que se dizia irmão de Virgulino. João Gomes acrescentou então um capítulo final, relatando a história contada pelo suposto Ezequiel. João Gomes expõe a celeuma que houve em Serra Talhada quando o povo soube da presença de Ezequiel na cidade, todo mundo querendo ver o escangaceiro. Uns afirmavam que aquele era mesmo Ezequiel, outros ponderavam não ser possível, pois Ezequiel morrera na Bahia. Outros diziam que o homem não parecia com os membros da família Ferreira. Os parentes ficaram em dúvida, pois as informações que tinham era de que Ezequiel havia morrido na Bahia em 1931. João Gomes conclui que, embora muita gente ficasse em dúvida, chegaram à conclusão de que, na realidade, era mesmo Ezequiel, quando aos poucos foi ele se identificando, como seja procurando por pessoas da região se ainda eram vivas ou mortas. Como também procurava saber se em determinados lugares ainda existiam velhas árvores, como procurou saber se, no terreiro da casa em que residia o seu velho José Ferreira, no lugar Poço do Negro, ainda existia um pé de umbuzeiro cajá. Na realidade lá está o frondoso pé de umbuzeiro. Foi assim chegando na mente daquela gente que na realidade era mesmo o ponto fino. Segundo João Lira, desapareceram todas as dúvidas quando o homem passou a relatar os fatos e a expor o motivo de ter abandonado o cangaço. Aquele era Ezequiel. Não fosse ele, como seria possível uma pessoa residente no Piauí saber daquelas coisas? Esse indivíduo foi entrevistado por Hilário Lucetti e Magérbio de Lucena, autores de Lampião e o Estado Maior do Cangaço. Ele assegurou ser o irmão mais novo de Lampião. Os autores perguntaram por que era que todo mundo dizia que ele tinha morrido na Bahia em 1931, e ele respondeu que tudo era mentira, que o irmão tinha inventado a história para ele poder sair do cangaço. Porém os citados pesquisadores se desinteressaram pelo caso porque o velho, ao ser inquirido sobre nomes dos seus pais, respondeu errado, e disse ainda ter tido 3 irmãos e 3 irmãs, o que não é verdade. Além disso, ele errava os nomes dos irmãos, fantasiava a descrição dos combates e citava cangaceiros que não foram seus contemporâneos. Hilário e Magérbio, apesar de admitirem que o homem tinha mais ou menos a mesma idade e aparência física que teria Ezequiel se fosse vivo, consideram que na verdade era uma farsa. Não se sabe com que finalidade, pois não havia dinheiro na história, nem estava muito interessado em promover-se. Os citados pesquisadores consideram que os familiares de Lampião acreditaram realmente tratar-se do primo por nada saberem sobre a vida do parente depois que ele foi embora, ainda menino. Hilário e Magérbio concluem dizendo que aquele homem morreu certo que era Ezequiel Ferreira, o irmão mais novo de Lampião. Não obstante seus inegáveis conhecimentos sobre o cangaço, Hilário e Magérbio interpretaram mal as respostas daquele cidadão. Eles fizeram perguntas a um velho sobre coisas de sua infância e juventude. Após a morte de seus pais, a família andara de Déu em Déu. Ele não tinha nada anotado, pois era analfabeto. A rigor, suas respostas eram mais que razoáveis. Pelo seguinte, Hilário e Magérbio consideraram que ele respondeu errado os nomes dos pais. Ora, como é que ele respondeu errado, se ninguém, nem mesmo o mais perspicaz estudioso do cangaço, sabe ao certo como eram os nomes dos pais de Lampião? Basta notar a divergência entre os dados da certidão de casamento em cotejo com as certidões de nascimento dos filhos. José Ferreira ora aparece como dos Santos, ora como da Silva, ora como de Barros, e sua esposa, que devia chamar-se Maria Vieira Lopes, ora aparece como Maria Solena da Purificação, registro civil de nascimento de Virgulino, ora como Maria Vieira da Soledade, batistério de Virgulino, ora como Maria Santina da Purificação, batistério de Livino, ora como Maria Vieira do Nascimento, certidão de casamento religioso. Quanto aos nomes dos irmãos, é provável que em casa todos fossem tratados apenas pelos prenomes e apelidos. Ezequiel não tinha como saber ao certo os nomes completos dos irmãos, pois nem mesmo estes sabiam. Virgulino, por exemplo, que foi registrado simplesmente como Virgulino sem sobrenome, tirou o título de eleitor com o nome de Virgulino Lopes de Oliveira. Durante algum tempo, se assinou Virgulino Ferreira dos Santos, até se decidir por Virgulino Ferreira da Silva. Ezequiel certamente não sabia o nome verdadeiro de mocinha. Como Ezequiel não sabia assinar o nome, quem assinou por ele foi João Soares de Souza, tendo como testemunhas Genésio Ferreira Lima e Luiz Andrelino Nogueira, que era o tabelião público. Ouça esse comentário, deixado por um leitor em um blog.
Sobre a morte de Ponto Fino, o Ezequiel. Ezequiel não morreu na Baixa do Touro. Lampião o retirou do cangaço em 1984 e Ezequiel apareceu em Serra Talhada, na casa do primo Genésio Ferreira. Luiz de Cazuza reconheceu Luiz Flor, Euclides Flor e vários inimigos em Nazaré do Pico, inclusive alguns alterados, pegaram em armas para se vingar de Ezequiel. Pois bem, Luiz Cazuza fez um teste-chave e perguntou a esse suposto Ezequiel: "Você se lembra que passamos em frente à pedreira de Zé Saturnino?" Ezequiel respondeu: "Me lembro que passamos em frente à casa de Saturnino, já dando uma dica do diabo." Diz Luiz de Cazuza: "Você se lembra que uma mulher levou 2 pares de alpercatas?" "Já faz muito tempo, mas me lembro." E Luiz de Cazuza pergunta a esse suposto Ezequiel: "E o que foi que Lampião fez quando pegou as alpercatas?" "Ele manobrou o mosquetão e saltou no meio da sala com o mosquetão na mão, dizendo: 'Olha os macacos, olha os macacos.'" Luiz de Cazuza diz: "Era isso que eu queria ouvir de você. Agora acredito que você é mesmo Ezequiel." Pois bem, agora Valdo Luiz Floro chegou na casa de Genésio Ferreira para ver Ezequiel e entrou na sala. Viu Ezequiel e indagou: "E você mesmo, Canção de Fogo? Apelido de Ezequiel quando criança em Nazaré do Pico?" Ezequiel responde: "Sou eu mesmo. Luiz Canguru, apelido de Luiz Flor quando criança em Nazaré do Pico." Eles foram criados juntos, brincaram muitas vezes, e um colocava apelidos nos outros. Agora, como é que esse suposto Ezequiel sabia de tudo isso? Era ele mesmo. Vários reconheceram, e tanto é que o juiz de Itaupiranga emitiu uma nova certidão de nascimento a Ezequiel, e ele tirou o RG, CPF e se aposentou em Valença do Piauí. Sua esposa faleceu 3 anos depois. Historiadores têm que engolir essa história agora, porque Antônio de Chiquinho mentiu ao dizer que os 2 mortos da Lagoa do Mel eram Ezequiel. Na verdade, ele foi forçado a mentir, ou sua família seria perseguida para sempre, e a volante do TNT, Arsênio, foi dizimada. 19 sucumbiram nas armas dos cangaceiros, só ele sobreviveu. Aí, para não ficar tão feia, inventaram: "Olha, matamos o Ponto Fino." E a mesma história de João Bezerra: "Venha boi no pasto, história para boi dormir."